Partindo do macro para o micro, o mundo vivia, na década de 1930, um período marcado por líderes com características autoritárias. O nazifascismo estava no seu auge na Europa. No Brasil, Getúlio Vargas consolidava-se no poder com o golpe do Estado Novo em 1937. Eis o momento do hipotético crime dos irmãos Naves. Nessa época, o presidente da República era o Getúlio, e era um Vargas. ditador, era, né? Sim, era ditador. O senhor concorda que o caso Irmãos Naves tenha sido um reflexo da política do... Da força da ditadura. Não tem sido, não tem aí. Já visto que quando veio o tal de Geraldo Vieira dos Santos, ou da Silva, Geraldo Vieira da Silva era o tenente, ele era um segundo tenente, andava investigado, fardado, um pacotinho de 100. E 100 eram os tabletezinhos pequeninos, assim, vinha nos pacotinhos, ele tirava assim da túnica, né, jogava para perfumar o hálito. Hoje tem chiclete, hoje tem outras coisas. Mas já vi que ele estava todo assim. E veio como tirano, para arrancar a confissão. E diante das atrocidades, o centro confessa tudo. Naquele momento, Araguari era governada pelo interventor, Dr. José Jová Santos. Então o prefeito, eu lembro dele, doutor Jová, era o prefeito da época, né? Doutor Jová Santos. Doutor Jová Santos. Era uma pessoa muito boa, eu conhecia ele muito, um homem muito honesto, muito direito, mas era para prefeito ele não tinha, as pessoas têm que ter essas aptidões, né? Ele não tinha. Ele foi omisso com relação ao caso? Consta que ele participou, vamos dizer, porque ele queria descobrir quem era e usou dos sacrifícios da maldade, dando cobertura no delegado tirano. Né? O delegado passou a ser uma pessoa importante na cidade, mas ele não foi omisso, não. Eu tenho a impressão que ele colaborou. Eu não sei, porque esse detalhe a gente não fica sabendo, né? Mas a voz corrente é que ele participava. Já visto que não precisava fazer aquilo, né? Bastava um simples processo, não foi, não provou nada, não apareceu nada, né? Não apareceu esses 3 elementos fundamentais no processo, não podia ser eles mesmos, né? É verdade. E, no entanto, quiseram. É aquela história, eu sempre falo quando posso. Você quer ver o que é uma pessoa, dê a ele poder ou dinheiro, porque o dinheiro faz o poder, né? Então é só a pessoa se investir dessa característica que você mostra e vê quem é a pessoa. A intenção ao buscar esse tema é justamente contribuir com a sua discussão para deixar vivo na memória da nação o que realmente aconteceu, alertar a sociedade para que os fatos idênticos não se repitam. Em governos absolutistas, o aparelho repressivo do Estado funciona através da violência. Os representantes do Estado usaram-na amplamente no episódio ocorrido em Araguari. E o senhor lembra quando aconteceu o caso dos irmãos Naves? Ele era meu colega de caminhão. Nós puxávamos arroz de Nova Ponte para cá. Aí, quando eu soube do caso, eu falei, não, o Sebastião não mexe com isso. E não mexeu. Quem mexeu foi o filho do homem. O Benedito. O Benedito, depois de muitos anos, apareceu aqui. O capitão Jorginho é que prendeu ele. Prendeu hoje, soltou amanhã e ficou por isso mesmo. Eu conheci a família lá e aqui, porque nós puxávamos arroz junto. Nós transportava, né? E estava sempre junto. Família boa demais. Judiar dele demais na cadeia. Dele, da mãe dele, do tio. Naquele tempo, meu pai era carcereiro. Então, meu pai chegava em casa e falava assim, Joana, não estou aguentando esse povo mais não. O tenente era muito brabo. Naquele tempo, descia o cacete. Hoje não tem isso. Educou. O processo inicia em novembro de 1937, quando Benedito Pereira Caetano efetuou a venda de aproximadamente 2.047 sacas de arroz em casca, recebendo o cheque em pagamento.
O Benedito, esse porque quem puxou os arroz para eles eram muito meus amigos, que são os irmãos Nave, né? Esses eram meus conhecidos. Tinha até um irmão deles, os dois foram meus empregados lá nesse Jordão. Executado o saque após 2 dias, Benedito desapareceu. O sumiço foi notado e denunciado inicialmente pelos irmãos Joaquim e Sebastião Naves, que eram seus sócios em um caminhão e sabedores do saque que ele havia feito de uma grande quantia de dinheiro, proveniente da venda de lote de arroz. Quando ele sumiu, o senhor lembra como é que ficou a família dele? Porque a família achava que ele tinha morrido, né? Falava, eles falavam assim, eles falavam assim, detestavam que os 2 rapazes, os Nave, tinham matado ele para roubar o dinheiro. Onde sofreram muito, aí fala, não, então vocês é que mataram ele para ficar com o dinheiro. E aí começaram a judiar com eles, né? A polícia, o delegado, não, tem que bater, tem que dar conta do homem, dá, não dá. Aqui sofreram demais, né? Só não mataram eles. Mas no fim, quando foi para, mais ou menos assim, para realizar a judiação, falou, então o jeito é nós te matar. Falei, então só falta isso. Vocês matam que acaba a brincadeira. Esse cara de Lourenço, lá da ideia de tanto apanhar, né? E ser judiação, né? Arrancava, enfiava a bagulha assim, entre o meu dedo dele, a unha, né? Arrancava os dentes dele, assim, sem anestesia, para ver se eles contavam. Tudo isso a véia contava. Aí depois eles falaram, não, eles não contam, mas a véia conta. A mãe deles? A mãe deles. E aí batia nela também, fazia ela dar conta. Aí durante o dia era aquele rolo todo, né? Aí não deixava eles dormir, pois ela tinha uma trava grande, era na cadeia velha, de pendurava eles lá de cabeça para baixo, a noite inteira. Eu não sei como eles não morreu. Policiais mal preparados, poderes negligentes, sociedade omissa, fizeram com que as suspeitas caíssem sobre os irmãos, Joaquim e Sebastião, que foram presos por um crime que não cometeram, torturados barbaramente e levados a julgamento. E ali começaram a judiar deles. Menina, esses 2 saíam lá da cadeia e vinham para cá e mais apanhavam. Nós ficávamos tudo na esquina vendo, mais apanhava. Apanhava, depois saía da delegacia aqui, eles saíam tudo andando assim, ó, sabe? Arrancava as unhas dele, arrancava dente, coisa horrorosa. Eles andavam assim até chegar. Eu lembro da minha mãe chorar, meu pai chorava, todo mundo chorava. Aí eles tinham sossego quando eles inventavam que a mãe deles sabia que onde estava o dinheiro, que tinha colocado uma lata de soda, para poder ter um pouquinho de alívio, para não apanhar. Eles inventavam essas histórias, porque enquanto eles estavam procurando, eles não apanhavam, né? Aí depois prenderam a velhinha. A velhinha ainda tem aí numa coisa, tem lá o porão. A gente ficava, tem até umas janelinhas assim redondas. Sim. A gente ficava dali olhando a velhinha presa lá embaixo. A senhora lembra de conversar com ela? Não, nunca conversei com ninguém deles. A gente era menina, não podia, né? Meu pai, sim. Meu pai, toda vez que eles iam confessar, a polícia chamava os vizinhos aqui para lá ser testemunha do que eles estavam falando, sabe? Meu pai chegava chorando lá em casa. Chorando mesmo, de ver o sofrimento dele. Ana Rosa Naves, mãe de Joaquim e Sebastião, foi presa para interrogatório. Todo mundo falava. Todo mundo falava. Eu só tomei conhecimento mesmo quando foi de tudo que falavam, foi quando eu fui trabalhar na máquina de arroz, Domingos Oliveira e Companhia, que ele era arrozeiro também, ele comprava e vendia arroz, né? É que o senhor Hamilton de Oliveira Santos é que me contou. Tudo, falava, conversou comigo, me contou, que eu tinha curiosidade e perguntei. E ele, então, me instruiu, falou, dormiu nus no porão da cadeia, passavam fome, frio, água não tinha também.
as necessidades eram feitas lá e ficava com mau cheiro, não tinha... Judiaram demais deles. Isso a gente via falar abertamente. Acreditando firmemente na inocência dos filhos, Dona Ana não se deteve com o poderio da força da polícia e pelo fato da população local acreditar no crime tão bem delineado pelos investigadores. E o que era a opinião da cidade com relação a isso? No início, ficaram assim, a gente ouvia falar que ficaram, mas depois foram convencendo o delegado, que veio um delegado, parece, não lembro o nome, veio, parece um delegado, e foi mudando a opinião do povo, porque ele foi apertando e acabaram, parece que eles andaram também aceitando o crime, né? E o outro estava passeando. Clamava por justiça e reafirmava a fragilidade das provas e a falta de culpa dos filhos. Ela nunca acreditou que o filho dela matasse ninguém. Que até eu estava contando para a Regina, ela rezou, né, eu até acho graça. Ela rezou 16 anos. Ela falou, Teófilo, eu vou rezar até o Benedito aparecer, porque ele está vivo. Meu filho matou ele, meu filho nunca foi disso, só trabalhava. Eu tenho certeza que ele está sumido e que ele vai aparecer. Então, até ele aparecer, eu estou rezando, todas 6 horas da tarde, eu estou aqui rezando, porque eu sei que ele vai aparecer. Você vai ver. Aí eu brincava com ela, né? Ela falava, Dona Rosa, os seus peixes já comeu ele, eles jogaram ele na água. Não, Teófilo, não fala isso, você está pecando, o Benedito está vivo igual está nós aqui. Ele vai aparecer. E assim foi. Ela rezou 16 anos que ele teve sumido. Dona Ana Rosa recorreu ao advogado Dr. João Alami Filho, que apesar dos entraves, se dispôs a defender os irmãos da grave acusação. Em depoimento, Lívia Dias de Abreu para o jornal Correio de Araguari, em 8 de novembro de 1987, relata: Estava no início da minha vida profissional, quando fui solicitado para participar da defesa dos irmãos Naves. Acredito ter cumprido o meu dever. Acompanhei o caso até o êxito final. Isto foi preponderante na minha vida profissional porque me julguei instrumento da providência divina. Procurei ser dócil a essa inspiração e acredito que foi a razão do êxito da comprovação da inocência dos irmãos Naves. Nos 2 julgamentos a que foram submetidos em Araguari, os irmãos foram absolvidos por ter ficado claro o abuso da farda ao produzir de forma assintosa acusações e provas que só tinham uma linha de investigação: a acusação dos irmãos Naves. Considero que o caso Irmãos Naves foi uma terrível conjuração das circunstâncias contra 2 inocentes. No episódio, tudo contribuiu para levar ao erro judiciário. De um lado, deficiência técnica do aparelho policial, que a falta de meios adequados sempre recorria a métodos pouco racionais para a apuração da verdade. De outro lado, o acúmulo de coincidências que conspiravam para comprometer os acusados. Observe-se que a suposta vítima, Benedito Caetano, não tinha razões aparentes para desaparecer misteriosamente da noite para o dia. Apesar de todo o empenho, as pessoas do judiciário que trabalhavam no caso, entre as quais eu, como representante do pai da suposta vítima durante o processo judicial, não conseguiram superar a veemência dos indícios que militavam contra os réus. Não só o Ministério Público, como juiz de primeira instância, pessoas da mais inatacável probidade e correção, como o próprio Tribunal de Justiça, além de mim próprio, fomos todos lamentavelmente enganados por uma aparência que venceu a própria realidade dos fatos. Este foi realmente um caso singular na crônica judiciária do país, e talvez do mundo, a impor que dele se tirem as lições indispensáveis. Decorridos 50 anos sobre o dramático acontecimento, é de se esperar que, atenuando o seu compreensível conteúdo emocional, já exista agora serenidade bastante para o julgamento, não mais das vítimas do grave equívoco judicial, que estes já contam com o reconhecimento e a reverência da consciência nacional ao seu comovente sacrifício, mas das pessoas e instituições
que participaram do famoso e triste evento, cada um no desempenho e no cumprimento dos seus respectivos deveres e atribuições. A condenação de 25 anos e 6 meses de detenção foi do Tribunal de Apelação e ocorreu em julho de 1939. Após 15 anos na penitenciária de Neves, por bom comportamento e mais da metade da pena cumprida, tiveram direito à liberdade condicional. Em 1952, Benedito Pereira Caetano reaparece. Aí o Néstor veio depressa, chegou aqui, pegou 2 polícias, né? Ou 3, não sei, e naquele tempo o pessoal existia fortinho, e tinha uma linha daqui para Ponte Nova, e aí foram. Chegou lá de madrugada, aí deu voz, aí circularam a casa e deu voz de prisão para ele, aí ele teve que sair. Aí que o Néstor falou, é esse aí, ó, o tal Néstor, né? Era o irmão mais novo do... Era o irmão, esse aí aqui é o tal Benedito, é o que sumiu. O quê? Dizem que meus irmãos matou. Mas daí a prova, minha mãe nunca acreditou que eu tivesse morto. Agora minha mãe tem que ver. Ela falou, não, o Brasil inteiro vai ver. Aí trouxe ele, prendeu ele aí, era dentro da cadeia velha, né? Aí aqui anda agora, uns 3 dias que ninguém fez nada. E ia tudo lá, aquela praça da cadeia ali ficou assim, gente, ó. Isso um dia eu mesmo ia aí, né? O senhor foi lá ver? Mas eu não consegui chegar lá, porque eu vinha a cavalo e precisava voltar, não podia pousar, né? Fiquei de longe, né? E todo mundo vendo ele, sai aquele zum de gente assim, né? Uns entrando, outros saindo, né? E ele lá na grade dele lá, então eu só escutava assim a voz assim, ó o vivo morto, o morto vivo, ó o morto vivo, né? Aquela zum direto. Com sua volta, ficou provado para todos que julgaram os irmãos Naves de roubo e assassinato que eles só falavam a verdade. Portanto, eram inocentes. Porém, suas vidas já estavam destruídas para sempre. O caso caracterizou-se como um grande erro judiciário, cuja repercussão não ficou só na imprensa nacional. Atravessou nossas fronteiras. A 30 de setembro de 1952, Sebastião José Naves e Antônia Rita de Jesus, viúva de Joaquim Naves, entraram com o pedido de revisão criminal ao processo em que foram condenados os irmãos Naves, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Em outubro de 1953, o tribunal deu despacho favorável ao pedido. O processo de indenização ganho pela família só ocorreu em última instância, depois de inúmeros recursos impetrados por advogados, tendo sempre Dr. João Alami Filho à frente do caso.